Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, pessoal, é, vamos começar aqui a nossa quarta aula, né? A nossa quarta semana agora nesse novo modelo de ensino. E a gente vai continuar com o nosso assunto. E hoje nós vamos falar sobre potenciação em números naturais e expressões numéricas, ok? Essas expressões numéricas são bem conhecidas de vocês, só que agora a gente vai adicionar a potenciação. Então, na expressão numérica vai ter é, soma, subtração, multiplicação, divisão, vai ter colchetes, parênteses, chaves e vai ter a potenciação, ok? Então, assim, quem aprendeu a fazer expressões numéricas esse ano no colégio não vai ter problema nenhum para fazer nessa aula de hoje, ok? Então, pessoal, eu queria fazer alguns avisos a vocês. Então, o primeiro é sobre as atividades. Então, a gente já está, essa vai ser a quarta semana e essas atividades vão valer um terço da nota de vocês, tanto da primeira como da segunda unidade, certo? Então, assim, quem fez, é, meus parabéns. Então, quem não fez vai ter que correr atrás nas outras atividades para dar uma compensação, certo, pessoal? Primeira, segunda e terceira atividade eu não aceito mais, ok? Quem entregou, entregou. Quem não entregou, infelizmente eu não vou aceitar mais. Já se passou muito tempo e eu já corrigi. Aí a partir de agora vamos começar a nossa quarta semana. Outra coisa, pessoal, é que os exercícios vão estar neste vídeo, ok? Os exercícios vão estar nesse vídeo, certo? Então não tem lista de exercícios no arquivo do Word. Os exercícios vão estar nesse vídeo e vocês vão fazê-los e responder e mandar no Classroom, certo? Então vamos começar agora, pessoal. Então vamos lá, pessoal. O que é potenciação? Então, potenciação nada mais é do que uma operação utilizada para simplificar a escrita de uma multiplicação com muitos fatores, ok? Então, a gente tem uma sequência de multiplicações multiplicando o mesmo número, então a gente pode simplificar ela e transformar em uma potência, ok? Vamos ver o exemplo aqui abaixo. Na multiplicação abaixo, o número 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Podemos representar essa multiplicação na forma de potência. Então, veja só, pessoal. Quando a gente tem esse tipo de multiplicação aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar em uma potência. Então, esse 3 vezes 3 vezes 3 nada mais é do que 3 elevado a 3 ou 3 elevado ao cubo. Isso a gente vai ver. Então, a gente vai ver também os termos da potência. Então, já para adiantar para vocês, esse expoente aqui, ó, o númerozinho que fica em cima desse número maior, a gente vai chamar de expoente. E o número que a gente vai e o número de baixo a gente vai chamar de base. Então é base expoente, ok? E o que esse expoente diz? Veja só, aqui a gente multiplicou o 3 quantas vezes? Quantas vezes? 3, né? Então, esse 3 aqui representa isso. Então, se a gente tiver aqui essa situação aqui que eu vou falar para vocês no outro slide. Então, ó, se a gente tiver essa situação aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, quantos 2 a gente multiplicou? 5 vezes, né, pessoal? Então, ó, qual vai ser a potência? Vai ser 2 elevado à quinta potência, ok? Se a gente tiver essa multiplicação aqui, 4 vezes 4. Então, ó, eu multipliquei o 4 uma vez, duas vezes. Lembre-se, pessoal, eu não multipliquei o 4 por 2.
eu multipliquei o 4 duas vezes por ele mesmo, né? Então, 4 vezes 4 nada mais é do que 4 ao quadrado, certo? Ou 4 elevado a 2, a gente vai ver ainda. Então, o expoente, pessoal, o expoente, aqui ó, esse númerozinho que fica em cima, ele sempre indica quantas vezes a base foi multiplicada. Então, ó, se a gente tem essa situação aqui, eu tenho o 10 multiplicado 3 vezes. Então, como é que vai ser a potência? A potência nada mais é do que o 10, o próprio 10. E aí eu multipliquei o 10 quantas vezes? 3 vezes, né? Então, o meu expoente vai ser 3, certo, pessoal? Então, aqui também, ó, 5 vezes 5, a potência vai ser 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. Isso a gente vai ver como é que a gente ainda se lê uma potência, certo? Então, pessoal, se a gente quiser escrever, tiver um exemplo aqui de um exercício, e a gente quiser escrever na forma de potenciação as multiplicações abaixo. Então, aqui está escrito responda no caderno, pessoal, mas vocês não devem responder, ok? Isso aqui é um exercício um exercício para eu fazer, certo? Não é para vocês fazerem não. O exercício que vocês têm que fazer vai ser o exercício que vai estar no final desse vídeo, certo? Isso aqui é para a gente praticar. Então, ó, eu quero escrever na forma de potência as multiplicações abaixo. Então, eu tenho aqui, na letra A, 5 vezes 5 vezes 5. Qual é a potência que eu represento? Eu pego o 5 e coloco o expoente elevado a 3, certo? Se eu tenho agora na letra B 18 vezes 18 vezes 18 vezes 18, então é 18 elevado à quinta potência, certo? Na letra C, eu tenho ó, o 40. Quantas vezes o 40 está multiplicando? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se o 40 está multiplicando por ele mesmo 5 vezes, então a potência vai ser 40 elevado a 5. O 17 na letra D vai ser 17 elevado a quanto? Elevado a 6, certo? 17 elevado a sexta potência. O 35, 4 vezes, né? Então, é 35 multiplicado 4 vezes. Então, como é que vai ser a potência? 35 elevado a 4, ou 35 elevado à quarta potência. E o 2 vezes 2 é o 2 elevado a 2. Certo, pessoal? Então, muito simples, muito fácil essa questão do exercício, né? Escreva na forma de potenciação as multiplicações abaixo. Então, se eu tenho as multiplicações, eu posso escrever com potência, certo? Então, vamos lá. Bom, pessoal, aqui a gente chegou. Vocês viram que eu, em algumas letras, eu falei 2 ao quadrado ou 2 elevado a 2. Então, assim, a gente tem como saber ou como fazer a leitura de uma potência, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa questão das potências? Vejam só, pessoal. Tem muito a ver com o expoente. Então, se o expoente é 2, se o expoente é 1, se o expoente é 0, se o expoente é 4, 5, 6. Então, veja só. Os únicos valores, eu quero que vocês tenham em mente isso, os únicos valores que têm nomes especiais é esse aqui, ó. Quando a gente eleva um número qualquer a 2. Então, 2 elevado a 2, ou um número qualquer elevado a 2, a gente pode chamar ele de quadrado, ok? Então, essa potência aqui, por exemplo, é o 2 vezes 2, 2 elevado ao quadrado. Ou também a gente pode falar 2 elevado a 2, mas eles têm um nome próprio, certo? E o outro nome próprio é isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Então, o que é o 2 elevado ao cubo? Nada mais é do que o 2 elevado a 3.
certo? Então, e os próximos, professor? Como é que vai ser? Se tiver 4, 5, 6? Então, se tiver 4, 5, 6, vocês podem fazer de duas formas. Mas a gente vai usar mais essa forma aqui. Então, veja só. Se eu tenho aqui algum número elevado a 4, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 10, pode ser o 200. Não importa, certo, pessoal? Então, ó, 2 elevado a 4. Nessa aqui, 2 elevado a 5. E nessa aqui, 2 elevado a 6. Qual é o outro modo que a gente pode ler essas potências? Então, ó, 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência. Mas, pessoal, no usual, a gente vai utilizar 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Ok? Então, ó, vamos repetir como se lê uma potência quando é 2 elevado, quando lá o expoente está 2. Então, o que é que a gente faz? 2 elevado a 2 ou 2 elevado a 4. Tem um nome especial, né? O 3 tem um nome especial, né? Como é que é o nome especial? Ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo ou 2 elevado a 3. E o restante? O restante é 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 ou 2 elevado à quarta potência, 2 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência. Aí vocês escolhem, pessoal. Isso é super tranquilo. Vocês escolhem como vocês vão ler, ok? Então vamos por exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, ó, de novo, tem aqui responda no caderno, mas não é exercício de casa isso aqui, certo, pessoal? Não é exercício de casa. Isso aqui é uma aula que eu ia passar para vocês responderem na sala. Só que como a gente está nesse horário à distância, então vocês não vão responder. O que vocês vão responder vai estar no final do vídeo, como eu já falei, ok? Então, ó, nesse exemplo aqui, ele fala assim, ó, ele bota de A a E, aí ele fala, escreva como se lê as potenciações abaixo. Pessoal, eu não vou escrever aqui, porque eu estou escrevendo com o mouse, ok? Então, assim, ia demorar muito e a letra ia sair horrível. Então, assim, para eu não escrever, eu posso ditar. Eu vou responder todas essas questões aqui, ok? Então, vamos lá. Então, o que ele quer de você nessa questão? Ele quer saber para que você escreva como é que a gente consegue ler essas potências. Então, vamos lá. Quando tem um 5 aqui e o expoente é 5 também, a base é 5 e o expoente é 5, então como é que a gente lê essa potência aqui? 5 elevado a 5, ou 5 elevado à quinta potência, ok? Na letra B, 7 elevado a 8, ou 7 elevado à oitava potência. A letra C, 350 elevado ao quadrado, ou 350 elevado a 2. Perceba que não é 350 elevado à segunda potência. Não, pessoal. Quando é 2, tem um nome especial, né? Qual é o nome? Ao quadrado. Então, 2 é 350 elevado ao quadrado, certo? Então, ó, na letra D, quando a gente tem o expoente 3, a gente tem um nome especial, né? Qual é o nome especial? Cubo. Cubo. Então, é 5 elevado ao cubo, certo? Ou 5 elevado a 3, certo? E na letra E, a gente tem 10 elevado a 4 ou 10 elevado à quarta potência. Então, tá aí a resposta. Anotem no caderno de vocês, só para vocês terem uma consulta, mas isso aqui não é o exercício que eu vou pedir para vocês, certo? Então, ó, repetindo. Letra A, 5 elevado a 5. Letra B, 7 elevado a 8. Letra C, 350 elevado ao quadrado. Letra D, 5 elevado ao cubo. E letra E, 10 elevado a 4. Ok? Então, vamos passar. Então, aqui a gente já viu o que é uma potenciação, para que ela serve, como se lê. Agora a gente vai ver como a gente pode calcular uma potência. Então, como é que a gente pode fazer esse cálculo dessa potência? Então, nada mais é, pessoal, é muito simples. Então, eu não sei se vocês lembram
A gente viu agora há pouco que quando a gente tem multiplicações de fatores iguais, a gente pode transformar em uma potência. Então, como é que a gente vai pegar uma potência e calcular o valor dela? A gente pode calcular esse valor, né? Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Na letra A, ele tem 5 ao quadrado. Então, calcule as potências. 5 ao quadrado. Então, quanto é 5 ao quadrado? A gente sabe que o expoente, ele indica quantas vezes a base está multiplicando. Então, se é 5 ao quadrado, então quer dizer que eu estou multiplicando 5 vezes 5. E vocês sabem que 5 vezes 5 é 25. Ok, pessoal? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Então, ó, se a gente pegar a letra B aqui, ó, 3 elevado a 3. Então, como é que a gente faz 3 elevado a 3? Então, ó, 3 elevado a 3 nada mais é do que 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E, pessoal, muito tranquilo, né? Muito simples, muito fácil vocês fazerem isso da questão da potenciação, esse cálculo da potenciação. Vamos para a terceira, para a letra C. Eu tenho 2 elevado a 5 ou 2 elevado à quinta potência. Como é que eu posso multiplicar isso? Veja só, o expoente não está indicando 5 aqui, o expoente. Então quer dizer que eu vou multiplicar o 2 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Certo, pessoal? E isso vocês podem fazer infinitamente. Então, ó, a gente pode pegar até um outro exemplo aqui, ó. Quanto é 4 elevado a 3? Pessoal, 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, certo? Então, 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Quanto é, pessoal? Deixa eu pegar a borracha aqui. 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Certo, pessoal? Então, esse número aí pode ser de maneira infinita. Certo, pessoal? É assim que a gente pode calcular a potência. Então, se a gente tiver aqui um 3 elevado a 150, como é que a gente vai fazer? Pessoal, muito simples. Só vai dar muito trabalho, né? Mas é simples. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? 150 vezes. Depois você vai multiplicando. Vai dar um número gigantesco. Eu não vou fazer isso com vocês, logicamente. Mas, só para vocês saberem que não importa o número. Dá para a gente fazer tranquilamente isso. Certo? Então, ó, a gente falou de potência, falou de base, falou de expoente. Então, como é que a gente chama os termos de uma potência? Como é que a gente chama os termos de uma potência? Então, qualquer potência é composta de termos e esses termos recebem nomes. Então, como é que a gente vai falar sobre o nome dos termos de uma potência? Então, aquele númerozinho maior que fica embaixo, a gente vai chamar ele de base. Por isso que eu falo base, base, base. O número menor em cima, a gente chama de expoente. Então, ó, 3 elevado a 3. Esse 3 aqui, que fica embaixo maior, a gente chama ele de base. E o 3 lá em cima, a gente chama ele de expoente. Certo? Então, é base e expoente. E o resultado desse cálculo aqui, da base elevado ao expoente, que vai dar 27, a gente chama de potência. Ok? Então, a gente costuma chamar isso aqui de potência, porque realmente não tem um nome. A gente chama de potência, mas a potência mesmo é o valor, certo, pessoal? Mas não tem nenhum problema vocês saberem, vocês confundirem isso aqui. O que eu quero de vocês é que vocês entendam que esse número daqui é chamado de base e esse número aqui é chamado de expoente. É as coisas mais importantes de uma potência que eu quero que vocês
aprendam, certo? Então, ó, na potência, pessoal, existem alguns casos que a gente chama de casos que não são necessários cálculos ou casos especiais, ok, pessoal? Então, qual é o primeiro caso especial que a gente tem? O primeiro caso especial é quando o 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Então, ó, ele está falando aqui quando o 1 é o quê? A base, né? Então, o que acontece numa potência quando o 1 é a base? Então, ó, veja os exemplos aqui, pessoal, abaixo. Letra A, 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 1 elevado a 4, a gente vai multiplicar o 1 4 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Que isso vai dar 1. Então, vocês já perceberam que qualquer número que a gente colocar no expoente quando a base é 1, vai dar 1. Então, 1 elevado a 5, 1. 1 elevado a 350, 1. 1 elevado a 1000, 1. Certo? Isso é um caso especial. Você não precisa calcular, você já sabe. Quando o 1 é a base e ele está elevado a qualquer número, o resultado sempre vai dar igual a 1. Certo? Muito tranquilo. Isso aqui, 1 elevado a 5, seria 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, quanto é que dá isso? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar igual a 1. Certo, pessoal? Acho que agora ficou bem claro. Vamos para o segundo caso. Agora, o 1 não é mais a base, é o zero. Então, o que acontece quando o zero é a base? O zero faz parte dos números naturais. E desde o começo do ano estamos estudando números naturais. Então, quando o zero é elevado a qualquer número, vai dar sempre zero, ok? Então, ó, vamos ver os exemplos abaixo. Então, 0 ao quadrado vai dar 0 vezes 0, que vai dar 0. 0 à quarta vai dar 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que dá sempre 0, certo? E aí, 0 elevado a 5 é 0, 0 elevado a 350 é 0, e 0 elevado a 1000 é 0. Então, quando o 1 é base, se ele estiver elevado a qualquer número, vai dar 1. Quando o 0 é base, se ele estiver elevado a qualquer número, vai dar sempre 0. Ok? Vamos para o terceiro caso, pessoal. Agora o 0 não é mais base. Agora ele é potência. Perceba. Perceba a diferença. Então, quando o 0 é base, então se ele for elevado a qualquer número, sempre vai dar 0. Só que nesse terceiro caso aqui, é quando ele é expoente. Então, qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1. Não confundam, viu, pessoal? Quando ele é base e quando ele é expoente. Mas quando ele é expoente é assim, ó. 1 elevado a zero é 1. 25 elevado a zero é 1. 300 elevado a zero é 1. 1000 elevado a zero é 1 e 3.500 elevado a zero é 1. Então, qualquer número elevado a zero, quando ele é o expoente, vai dar sempre 1, certo? Ok? Então, vamos lá. E, pessoal, quando a gente tem potências de 10, de base 10, então, quando a potência for base 10, pessoal, a gente tem uma simplificação, tem como simplificar esse cálculo. Então, ó, numa potência em que a base é 10, dizemos que temos uma potência de base 10 ou uma potência de 10, certo? Então vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Se eu tenho 10 elevado ao quadrado, ou 10 elevado a 2, né? A gente já viu, né? A gente pega o 10 vezes o 10. 10 vezes 10 é igual a 100, ok? Aí, ó, tem uma observação que ele coloca aqui, ó. Quando o expoente é igual a 2, isso significa que o meu resultado iniciará com o numeral 1 seguido de 2 zeros. Vamos repetir. Quando o expoente é igual a 2, isso significa que o meu resultado iniciará com o número
o numeral 1 seguido de 2 zeros. O que ele quer dizer, pessoal? Quando a gente tem potências de base 10, a gente não precisa calcular. O que a gente faz? Pega o resultado e coloca o 1 e depois vê o expoente. O expoente é 2, então eu boto 2 zeros aqui na frente, certo? Vamos para um exemplo. Se eu tenho agora um 10, e isso só acontece quando a base é 10, pessoal. Lembre-se que existem algumas potências que a gente não precisa calcular, ok? Dá para fazer de cabeça. A gente viu 3 casos, agora a gente está vendo o caso quando a base é 10. Então, ó, se a gente tiver aqui 10 elevado a 4, então a gente pode fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e calcular. Mas a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pega, coloca o 1 aqui e depois vê quanto é o expoente. O expoente é 4. Então quer dizer que eu boto 4 zeros aqui, ó. Pronto. Que número é esse? 10.000, né? Então 10 elevado a 4 é 10.000. Muito simples, né? Professor, não quero fazer dessa forma. Tranquilo. O que é que vocês fazem? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Aí multiplica 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E 1000 vezes 10, 10.000. Dá o mesmo resultado. Isso aqui é só para você adiantar o seu cálculo. Certo, pessoal? Então, ó, a gente pode fazer isso de qualquer forma. Pode fazer com 5, com 6, com 7, com 8, com 9. Tranquilo? Desde que a potência tenha base 10. Então, ó, aqui, ó, nessa situação, nesse segundo exemplo. Então, ó, ele tem aqui 10 elevado a 7. Então, como é que seria? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. É bem cansativo, né, pessoal? Então, ó, você percebe que vai dar a gente 10 milhões, né? Então, 10 elevado a 7 é igual a 10 milhões, certo? Então, ó, como é que a gente faria isso mais facilmente? Como o expoente é igual a 7, então isso significa que o meu resultado será o número 1. Então você coloca o número 1 aqui. E depois você coloca 7 zeros. Tranquilo? Seria bem mais fácil, né? Então, ó, ele coloca até aí um outro exemplo aí para reforçar vocês. Então, se é 10 elevado a 2, eu tenho 2 zeros. Então, 1 é seguido de 2 zeros. Se é 10 elevado a 5, eu tenho 1 seguido de 5 zeros. Se é 10 elevado a 3, eu tenho 1 seguido de 3 zeros. Certo, pessoal? Tranquilo? Vamos lá, vamos passar. E aí, e quando o expoente é 0 e quando o expoente é 1? Segue a mesma coisa, pessoal. Então, ó, 10 elevado a 0 é igual a 1. E 10 elevado a 1 é igual a 10. Lembra-se, todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, com 10 não seria diferente. E todo número elevado a 1 é o próprio 10, certo? Então, se a gente tiver aqui 8 elevado a 1, se eu tenho 9 elevado a 1, se eu tenho 15.000 elevado a 1, qual vai ser o resultado dessas potências? Pessoal, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 8 elevado a 1, não tem nada para multiplicar, né? 8. 9 elevado a 1, 9. 15.000 elevado a 1, 15.000. Certo, pessoal? Eu acho que ficou bem tranquilo, né? Bem simples. Então, revejam esse vídeo com calma. Tem os vídeos complementares. É bastante importante vocês verem os vídeos complementares, pessoal. Bastante importante. Vocês vão aprender bastante, certo? Então, sobre potenciação, a gente encerrou, certo? Então,
potenciação a gente encerrou. Então, agora a gente vai falar sobre expressões numéricas. Então, expressões numéricas, certo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre expressões numéricas. Então, a gente já viu essa questão das expressões numéricas. O que a gente vai fazer é só dar uma revisada e uma atualizada para a gente falar sobre a questão das potências. Ok? Então, vamos lá. Nessa questão aqui, eu tenho essa expressão aqui toda. Então, o que eu devo fazer primeiro? Pessoal, a coisa que eu devo fazer é calcular as potências e calcular o que está nos parênteses. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um 5 ao quadrado. Eu tenho aqui um 1 elevado a 6. E eu tenho aqui o 3 elevado a 2. Ok? Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de expressão numérica? Então, quanto é 5 elevado a 2? Então, ó, 5 elevado a 2 é 25. Eu não vou somar. Eu vou primeiro fazer as potências. A gente sabe que quando a gente trata sobre expressões numéricas, a gente primeiro tem que fazer as potências. Fazer por partes. Se tiver potência, faz potência. Se tiver raiz, faz raízes. Isso aí é para um outro momento, certo? Então, ó, 5 elevado a 2 vai dar 25. Eu repito, mais 2 vezes. Se está no parêntese, eu posso fazer, ó, 3 mais 7 vai dar 10. E esse elevado a 2 fica aqui, ó, 10 elevado a 2. Mais, quanto é 1 elevado a 6? 1 elevado a 6 é 1. Vezes 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 9. Tranquilo? Aí, nessa segunda linha aqui, o que sobrou? Sobrou uma potência, né, pessoal? Então, a gente só vai fazer a potência. Perceba que todos esses números aqui estão iguais. Então, a gente só vai fazer as potências, certo? Então, ó, 10 elevado a 2. Então, quanto é 10 elevado a 2? Lembra da regrinha? Coloca o número 1 e coloca os 2 zeros. 100. Então, repete tudo e faz isso aqui, certo? Agora, pessoal, muito simples e muito fácil, né? Tirou todas as potências. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai responder os cochetes. Vocês lembram, né? Lá que a gente já viu na escola. Pessoal, eu vou repetir aqui de novo. Primeiro a gente resolve os parênteses, os números que estão nos parênteses. Depois a gente resolve os números que estão nos cochetes. E se tiver, a gente resolve os números que estão na chaves. Ok? Então, os números que estão na chave. Vamos lá. Se aqui está na chave, a chave não, aqui está no cochetes, então a gente vai repetir. 25 mais 2 vezes. Quanto é 100 mais 9? 109. Ok? Muito tranquilo. Aí aqui a gente chegou nesse dilema. O que é que a gente vai resolver primeiro? A soma ou a multiplicação? Esse pontinho é o símbolo de multiplicação, né? A gente já tinha visto também. Então a multiplicação pode ser representada pelo x, um xzinho, né? Ou pelo pontinho, ok? Então aqui a gente tem uma ordem, pessoal. A gente sabe que primeiro a gente resolve as divisões e as multiplicações para depois resolver as somas e subtrações, ok? Se você for somar aqui, ó, 25 mais 2, vai dar errado. Então primeiro você faz a multiplicação. Então repete o 25, repete o mais, 2 vezes 109, 218. 25 mais 218 dá 243. Ok? Professor, não entendi. Repete? Repito. Repito não, faço melhor. Faço outro exemplo. Aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó, 2 mais 3 ao quadrado vezes 4. O que foi que a gente aprendeu nessa questão aqui? Primeiro faz as potências. Então, repete tudo. 2 mais, faz a potência. 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. Vezes 4. Agora, a gente ficou com uma soma e uma multiplicação. Então, o que é que a gente faz primeiro? A multiplicação, né? Então, ó, repete o 2 mais a multiplicação. 9 vezes 4, 36. Agora, a gente faz a soma. 2 mais 36
38, certo? Professor, não entendi. Repete? Repito não. Faço outro exemplo aqui, pessoal, para a gente encerrar. Então agora, gritem bem alto aí na casa de vocês. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Gritaram mesmo? Gritaram não, né? A potência, pessoal. A potência. Faz a potência. Ó. 5 elevado a 2, 25, né? Então, ó, 5 elevado a 2, 25. E repete o restante. Aqui ele multiplicou, mas você podia repetir tranquilamente, ok? Aqui, ó, ele fez logo a potência, colocou o menos e fez logo a multiplicação. Ó, 4 vezes 2, 8. Mas vocês poderiam tranquilamente fazer a potência, repetir o resto e depois fazer a multiplicação, certo? É até mais aconselhável. Então, ó, 25 menos 8 mais 3. Então, como é que a gente faz isso? Quando a gente tem uma subtração e uma soma, pessoal, a gente não tem prioridade, certo? Quando a gente tem uma subtração e uma soma, a gente não tem prioridade. Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? A gente resolve ó, da esquerda para a direita, na ordem. Perceba que é só quando tem subtração e soma, adição. Então, ó, 25 menos 8, 17. Aí eu pego mais 3 e desço. 17 mais 3, 20. Professor, tem outra forma de fazer isso? Tem. Só fazer aqui, ó. 25 menos 8, 17. Aí você faz direto. Mais 3, 20. Não precisa dessa segunda etapa. Mas assim, vocês fiquem à vontade. Ou usar em 2 etapas, ou usar em menos etapas, ok? Agora, lógico, o que eu não aconselho, vocês fazerem tudo isso de uma vez. Por exemplo, essa aqui, fazer 25 menos aí 4 vezes 8, não, você vai atrapalhar, ok? É só para você não fazer tantas etapas. Então, quando vocês forem responder essas expressões numéricas no caderno, eu não quero só o número. Vamos supor que a gente tenha esse exemplo aqui, que vai ter exemplos assim no exercício. Aí você pega 20. Calculei, professor. Não, tá errado. A gente tem que fazer essa construção aqui. Se não fizer essa construção aqui, pessoal, eu vou ser obrigado a anular a questão de vocês. Certo? Tenham muito cuidado. Lembrando que esses exercícios vocês estão estudando para uma prova, para a prova da gente. E também vocês estão fazendo exercício e vai valer ponto todos esses exercícios que a gente está fazendo. Quem fizer todos os exercícios vai ganhar nota máxima nos exercícios. Quem não fizer, aí vai ganhar menos, ok? Vamos lá. Vamos resolver esse tipo de questão aqui, pessoal. Tem no livro de vocês. Ó. Questão 37. Ele fala assim, ó, o sucessor de 2 elevado a 3 é... Então vamos lembrar, pessoal, o que é sucessor? Então, sucessor é o número que vem logo após o número estudado. O que eu quero dizer? Se eu quero saber o sucessor de 2, quem vem depois do 2? 3. Ok? Qual o sucessor de 3? 4. E assim sucessivamente. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Só que eu quero saber agora o sucessor de 2 elevado a 3. Qual é a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal? Quanto é 2 elevado a 3? Então, ó, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? 2 vezes 2 vezes 2, então ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado a 3 é 8. Então, qual é o sucessor de 8? O sucessor de 8 é o 9. Então, o sucessor de 8 é o 9. Então, se vocês forem olhar nas alternativas, não tem o número 9. Só tem potências, mas tem uma potência que está relacionada ao número 9. Qual é essa potência, pessoal? Vocês têm aí 30 segundos para vocês fazerem. Qual seria a potência que tem um valor igual a 9? 30 segundos para vocês fazerem. Rapidinho.
Vamos lá, pessoal. E aí? Resposta, a letra A, né? Tenho certeza que vocês fizeram isso. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 não é 3 vezes 3? Então, 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Certo, pessoal? Então, ó, vamos fazer essa 38 aqui. Então, o quadrado do triplo de 10 é igual a... Nossa, calma, pessoal, calma. A gente consegue fazer isso facilmente, ok? Então, o quadrado do triplo de 10. Então, veja só. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Descobrir quem é o triplo de 10. Como é que a gente descobre uma coisa, um triplo de uma coisa? É só você multiplicar essa coisa por 3. Então, se eu quero saber o triplo de 10, eu multiplico 10 vezes 3. Quanto é 10 vezes 3? 30. Ok? E ele quer saber o quadrado desse número. Então, ó, 30 ao quadrado nada mais é do que 30 vezes 30. E quanto é 30 vezes 30? É só vocês fazerem a multiplicação, pessoal, que vocês vão encontrar 900. Letra B. Lembre-se que 30 vezes 30 não é 60. 30 ao quadrado não é 60. Eu não estou somando, eu estou multiplicando, ok? Então, o quadrado do triplo de 10 é 10 vezes 3, encontrar o triplo, né? 30. E depois a gente vai colocar o quadrado. O quadrado não significa elevar a 2 o número. Então, 30 elevado a 2 é igual a 30 vezes 30, que vai dar 900, letra B. Esse 39 aqui, pessoal. Então, como é que a gente pode fazer esse 39? Vamos lá, vamos fazer esse 39. Pessoal, eu tô meio apertado aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro a gente resolve as potências, né? Então eu vou resolver essa potência aqui e vou resolver essa potência aqui. Então, ó, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Quanto é que vai dar isso? 1, né? Então, 1 vezes, abre parêntese, aí eu tenho 14 menos. Essa multiplicação aqui, pessoal, já dá para a gente fazer, né? A gente sabe que multiplicação vem primeiro do que subtração. Então, 4 vezes 3, 12. Deixo o 12 aqui e fecho o parêntese. Dividido por quê? Abre parêntese de novo. Então, dá 72 dividido por 12 menos... Eita, não é fechar parêntese não. Menos... Aí, quanto é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Certo? Pronto, já fiz. Fiz essa multiplicação aqui, fiz a potência e fiz a outra potência. Então, qual é o próximo passo que a gente vai fazer? Vejam só, pessoal. A gente vai resolver os parênteses. Certo? Lembrando, ó, que esse sinal aqui de divisão a gente vai deixar. A gente vai repeti-lo. Então, ó, vamos lá. Eu repito esse 1 vezes. Quanto é 14 menos 2? 14 menos 2, 2. Dividido por quanto? Vejam só, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que a gente vai fazer aqui primeiro? A divisão ou a subtração? Divisão, né? Então, 72 dividido por 6... Não, dividido por 6, ó, já dei a resposta. 72 dividido por 12 é igual a 6. E aí a gente repete o menos 4. Certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma multiplicação, uma divisão e uma subtração. O que é que a gente faz? Primeiro a gente faz nessa ordem, certo? Porque multiplicação e divisão não tem prioridades. Então a gente vai multiplicar, ó. 1 vezes 2 vai dar quanto?
2, né? 2 dividido por 6. Não, pessoal. Na verdade não é assim, né? Eu errei aqui, foi mal. Aqui, ó. Eu tenho que ter botado os parênteses, certo? Foi mal. Então, na verdade, só esses parênteses, né? Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Dividido por 6 menos 4. Então, a gente não tinha resolvido os parênteses. Por isso que a gente não tirou os parênteses. Eu tirei e esqueci. Então, já ia dar errado, né? Então, 1 vezes 2, 2. Dividido por quanto? 6 menos 4, 2. Aí agora a gente faz a divisão. 2 menos 2 dividido por 2 vai dar 1. Qual é a letra lá na questão? 1. Ok, pessoal? Então toda essa questão está certa, só que eu esqueci os parênteses, certo? Então como eu esqueci os parênteses, então eu coloquei aqui rapidinho. Por quê? Porque eu não resolvi, eu resolvi aqui, ó, 72 dividido por 12 vai dar 6. Aí eu tinha que pegar esse menos 4 e colocar aqui. Ok, pessoal? Tranquilo? Então vai dar 1, certo? Então, pessoal, a partir de agora a gente vai fazer, pessoal, os nossos exercícios, ok? Então, ó, é esses exercícios aqui que vocês têm que me entregar, certo? Então, ó, eu vou resolver um de cada desses dois exemplos aqui, eu vou resolver de um. Vê só. Transforme os produtos indicados em potência. Isso a gente já fez, né? 3 vezes 3 vai dar quanto? 3 ao quadrado, certo? Isso a gente já fez. Não lembra? Volta ao vídeo que vocês vão ver o que a gente realmente já fez isso, certo? Então vocês vão fazer isso aqui em todos. Nessa questão aqui, ele bota assim, ó, resolva e dê a nomenclatura. Então, o que é que ele está pedindo para vocês? Ele está pedindo para você resolver. Ó, quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16, certo? 4 ao quadrado é 16. Então, se vocês preferirem, vocês coloquem 4 vezes 4, que vai dar igual a 16. E aí, depois ele pede, qual é a base? A base é 4, lá naqueles termos de potência que a gente viu, 4. O expoente é 2. E qual é a potência? Potência é o resultado, né? 16. Aí vocês vão fazer isso em todos, ok? Pause o vídeo, faça a questão e depois continue, certo? Então, vocês têm aí outro exercício. Então, nada mais é do que calcular. Então, quanto é 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. E vai dar quanto, pessoal? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então, vocês vão fazer isso aqui para vocês calcularem todas essas potências. Nesse exercício aqui, o que ele está pedindo? Escreva as potências com os números naturais e depois resolva. Então, o que ele quer dizer aqui? Ó, 16 elevado ao quadrado. Então, ó, ele quer que você faça isso aqui. Ó, 16 elevado ao quadrado. E depois você vai resolver. Então, quanto é 16 elevado ao quadrado, pessoal? Vamos fazer. Faz aí 16 elevado ao quadrado. Então, ó, quando você fizer 16 elevado ao quadrado, esse resultado vai dar 256. Ok? Aqui, ó, muito tranquilo isso aqui, né, pessoal? Essa questão 9. Ele quer o resultado de 4 elevado a 3. Aqui ele quer o resultado disso aqui para você marcar. Todo número natural elevado a 1 é igual a gente já sabe, né? E aqui você vai escrever como se lê as potências. Então, isso aqui é o quê? Né? 4 ao quadrado. Esse aqui, né? 5 ao cubo. Então, você vai escrever 4 ao quadrado. E vai escrever aqui 5 ao cubo. E aqui você vai escrever como se lê as potências. Leitura de potência. Certo? Pause o vídeo e faça. Nesse daqui, pessoal, vocês vão
fazer os exercícios de expressão numérica. Então, tem as expressões numéricas aqui, vocês já sabem. Fazer primeiro a potência, depois fazer os parênteses, depois fazer as multiplicações e divisões, e por último, fazer as somas e subtração. Certo, pessoal? Então, vocês têm bastante exercício aí para fazer. Corram, que vocês conseguem fazer até hoje. Então, vocês conseguem assistir a aula e me entregar hoje, certo? Então, ó, a gente está encerrando aqui essa aula. Me entregue os exercícios, pessoal, é importante. Isso vai cair na prova e vai ter pontuação. Depois não venham reclamar quando as notas de vocês estiverem baixas, porque vocês não fizeram as atividades, não assistiram a videoaula, não assistiram os vídeos complementares, ok? Então, pessoal, fico por aqui, eu me despeço. Dúvidas, podem colocar lá no grupo da turma de vocês, que quando eu ver, eu vou responder. Certo, pessoal? Então, até mais. Tchau.